Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada. Angústia livra desde os céus nossa alma tribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força ardil sem par, igual não há na terra. Sem força para combater teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham a demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos do mundo opressor. Com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. Olá, muito bem, boa noite a todos vocês. Por esse nosso momento de estudo, é uma alegria poder voltar e estar com vocês e trazer para vocês um estudo nessa noite. Hoje nós vamos seguir naquela temática que nós já conversamos algumas vezes sobre as dificuldades bíblicas e seguimos hoje falando um pouco sobre a cronologia bíblica. Mas antes de nós iniciarmos o nosso momento de estudo, eu quero convidá-los para nós, então, orarmos ao nosso Deus e, assim, depois, na sequência, nós, então, seguimos com esse nosso momento de reflexão, esse nosso momento de estudo. Nós oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te somos imensamente gratos, porque tu sempre estás conosco, nos guardando, nos amparando, e nos dando a alegria de podermos meditar na tua palavra, aprender da tua palavra, e, sobretudo, viver e praticar essa palavra no dia a dia de nossas vidas. Venha estar conosco, bondoso Deus, nessa noite, nesse momento de reflexão, nesse momento de estudo. Abençoa todos aqueles que estão acompanhando, também aqueles que, eventualmente, no futuro, vão
assistir esse estudo, para que as tuas bênçãos estejam sobre todos ao receberem e acolherem em seus corações e mentes a tua palavra. Nós te pedimos isso, ó bondoso Deus, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, nós seguimos, então, com essa temática e lembrando que dentro da temática das dificuldades bíblicas, hoje eu quero trazer esse ponto das dificuldades históricas, que é o quarto ponto, e dentro das dificuldades históricas, esse ponto especialmente que eu quero compartilhar com vocês hoje, a cronologia bíblica. Quando se fala em cronologia bíblica, nós estamos falando dos eventos que são narrados e relatados na Bíblia, e que muitas vezes, ao lermos a Bíblia, nós não conseguimos precisar o que vem antes, o que vem depois. Há livros, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros são livros que estão cronologicamente colocados. Mas há o restante dos livros do Antigo Testamento, que são escritos, eles estão numa sequência na nossa Bíblia, mas não numa sequência cronológica. Há profetas que são simultâneos, que estão juntos no mesmo contexto, na mesma realidade. E por isso, às vezes, a gente pode ter uma impressão equivocada sobre essas questões cronológicas. Também é importante aqui nós falarmos sobre a questão dos tempos, das datas que vêm acompanhando essa cronologia. E eu quero falar um pouco sobre isso nesse nosso estudo que eu quero apresentar para vocês. Então, para começar aqui, a gente quer colocar para vocês o seguinte: a Bíblia relata a história do amor de Deus. A Bíblia, ela não tem um propósito apenas histórico. Ela fala da história, mas fala da história do amor de Deus, o que Deus fez para cuidar do ser humano, que desobedeceu, que se afastou de Deus, para trazer esse ser humano de volta à comunhão, à sintonia e à presença de Deus. Então, esse é o grande propósito da Bíblia. Não é relatar fatos históricos cronologicamente. Isso não é o primeiro propósito, mas é de narrar a respeito da história do amor de Deus por cada um de nós. Então, desde a criação, da queda em pecado, a promessa da aliança que é feita, depois a aliança que é renovada, a salvação, todo o plano de salvação de Deus e como ele mantém esse plano de salvação durante todo o Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Quando relata a respeito da obra de Cristo, o Filho de Deus encarnado, o Deus que se encarna, vem, vive, morre, ressuscita e vai para junto de Deus nos céus, e a respeito dos novos céus e nova terra da vida depois da nossa morte. Então, esse é o grande propósito da Bíblia, ao colocar a respeito do amor de Deus para nós. Então, por isso se diz a história do amor de Deus por nós. Relata fatos da história, mas não é um compêndio histórico. Então, se alguém olha para a Bíblia como um livro apenas de história, não vai conseguir satisfazer, talvez, a sua ansiedade ou a sua necessidade nesse sentido histórico. Traz história? Traz. Traz fatos históricos? Traz. Conta muitas histórias? Conta. Mas o propósito principal da Bíblia não é ser um compêndio histórico. Tá? Então, isso é muito importante. Um terceiro ponto que eu quero chamar a atenção: a Bíblia sempre é atacada e questionada na sua veracidade. E aí, especialmente por ela não ter uma ordem cronológica. Muitas vezes, os críticos acusam a Escritura Sagrada, a Bíblia, justamente nesses pontos, para questionar a respeito da veracidade desses relatos.
E isso é um ponto importante. Aqueles que leem, aqueles que estudam a Escritura, eles sempre vão ter esse embate com aqueles que questionam, aqueles que atacam a Escritura Sagrada, questionando, sobretudo, a sua veracidade. Colocado isso, eu quero, então, iniciar aí falando um pouco, então, da cronologia. Vamos lá. Um dos pioneiros no estudo da cronologia bíblica foi o arcebispo James Ussher, um grande estudioso da Bíblia do século XVII. A gente pode dizer, assim, que a questão cronológica da Bíblia se divide antes de Ussher e depois de Ussher. Ussher foi o pioneiro, foi o primeiro que colocou, e ele procura fazer uma descrição bastante literal da cronologia bíblica, estabelecendo datas, na sua visão, bastante precisas. Mas eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão sobre isso, porque a Bíblia não nos permite ser tão precisos. E é por isso que também muitos críticos, após esse trabalho do arcebispo James Ussher, começaram a criticá-lo na sua estrutura de cronologia bíblica. E isso é importante a gente observar. Então, faz sentido muitas acusações, mas o fato de, talvez em muitos pontos, mostrarem que o arcebispo James Ussher falhou, talvez, ali na precisão dos seus relatos, isso não significa que nós temos que desmerecer o texto bíblico, ou ele passa a ter menos importância, menos valor. Ele continua tendo importância e continua tendo valor para nós, porque o propósito principal não é contar algo cronologicamente, mas é falar e ensinar a respeito do amor de Deus, do cuidado de Deus pelo ser humano. Falando um pouco, então, do arcebispo James Ussher, ou simplesmente, como é muito conhecido, só como Ussher. Ele nasceu em Dublin, no dia 4 de janeiro de 1581, e morreu no dia 21 de março de 1656. Foi um arcebispo de Armagh, que é a posição mais alta da Igreja da Irlanda. Esse foi o líder principal da Igreja na Irlanda, a Igreja Anglicana, que é a segunda maior igreja, no tempo dele era a segunda maior igreja na Irlanda, depois da Igreja Católica. A Igreja Católica é a Igreja Anglicana, e ele é um arcebispo da Igreja Anglicana. Então, a cronologia de Ussher. A principal obra de Ussher, os 2 volumes de mais de 1000 páginas em latim, se chamam Annales Veteris et Novi Testamenti. Foi publicado em 1650 a 1654, entre esse período que foi publicado. Não se tem uma precisão exata da sua publicação, mas nesse período de 1650 a 1654. Depois, uma tradução é feita para o inglês, intitulada, como está ali, The Annals of the World, que foi publicada pela primeira vez em 1658, 2 anos após a sua morte. A versão original é em latim. Depois da morte de Ussher, se faz uma publicação em inglês, e aí ela se populariza cada vez mais e acaba se tornando uma ferramenta muito importante para a leitura bíblica e para o entendimento da cronologia bíblica, dos eventos bíblicos, do entendimento da história bíblica. Isso é muito importante ser colocado. Aqui, só para ilustrar, então, uma imagem aí dessa publicação em latim, né? Annales Veteris Testamenti, né? E o Annals World, né? Então, esse é
são assim, imagens das publicações do Ussher. Muito bem, vamos lá então. Primeiro, né, cronologia de Ussher. Coloca a criação do mundo em 4004 a.C. Então, essa é a data que o bispo Ussher coloca. Então, é uma data que se ouve muito, que se escuta muito, mas ela é baseada exclusivamente na leitura da Escritura, da Bíblia, fazendo cálculos e contas das genealogias bíblicas. Assim, Ussher chegou a essa data, 4004 a.C. Evidentemente que nós temos aí várias outras alternativas que indicam a data da criação do mundo. Não há uma precisão para isso. A ciência coloca isso há milhões de anos. Outros historiadores, outros estudiosos variam desde 4.000 anos até 15.000 anos. Há vários ali que colocam isso, essa flexibilidade na data da criação do mundo. Mas o importante é nós entendermos como é difícil nós fazermos qualquer tipo de cronologia bíblica precisa. E é isso que eu quero trazer nesse nosso estudo, nessa nossa reflexão de hoje. Se nós, então, somarmos os anos da genealogia de Gênesis, lá no capítulo 5, nós vamos chegar, provavelmente, também a esse número de 4004. Né? Nós vamos fazendo essas contas ali e calculando ali cada geração como sendo uma geração dentro da sua compreensão. Nós vamos chegar, provavelmente, a dizer assim como Ussher chegou. Em lugar nenhum a Bíblia vai falar a respeito dessa data. A Bíblia nunca diz há quantos mil anos foi criado o mundo. Então, isso aí é uma conclusão que se chega a partir da leitura, fazendo contagens nas genealogias que são ali relatadas. Então, é muito importante isso. Então, por exemplo, a Bíblia, ele chega também a uma outra data aqui, que é importante nós observarmos, né? Que ele diz que o dilúvio ele é colocado a 1636 anos depois da criação. Então, se em 4004 o mundo foi criado, 4004 a.C. o mundo foi criado, 1636 anos depois da criação acontece o dilúvio. Essa contagem ele faz a partir, então, das genealogias ali, fazendo a leitura e calculando aqueles anos, aquelas datas todas que são colocadas ali. Então, ele chega a essa conclusão. Eu quero trazer aqui para vocês algumas reflexões. Por exemplo, exemplos bíblicos que são colocados ali. Em Gênesis 15, 13, né, vai dizer assim, então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Aqui é uma palavra que Deus fala para Abraão. Logo depois que ele chamou Abraão e começa toda a saga de Abraão, né, saindo lá de Ur para ir em direção à terra prometida, Deus diz isso para ele porque ele já prevê aquilo que vai acontecer com o povo que vai ser escravizado no Egito. E aí ele fala de 400 anos. Só que se nós formos olhar lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, 40, né, quando faz o relato do tempo que o povo ficou cativo no Egito, ali vai aparecer um outro número. Diz, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, no final de 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então,
desde o momento em que o povo, tipo assim, passou a morar no Egito, até a sua saída, deu 430 anos. Esse é o relato bíblico. É aquilo que Deus falou a Abraão, né, 400 anos, e agora, precisamente, 430. Então, nós vamos ter, em muitos relatos, essa pequena divergência, às vezes, aí, de datas, né, daquilo que é dito, que é escrito, e depois, então, efetivamente colocado. Então, a pergunta que se faz em relação a isso, esses 430 anos são contados a partir de que momento? Essa é a pergunta. Da primeira descida de Abraão até o Egito, porque Abraão foi ao Egito. Então, é contado ali, a partir daquele momento, dos anos em que José foi conduzido ao escravo no Egito, quando os irmãos de José ali venderam José como escravo para o Egito, e ele foi morar no Egito, é contado a partir desse momento? Ou é contado a partir do ano em que Jacó, então, vai com toda a sua família para o Egito? Isso está relatado lá em Gênesis 46. Né? A primeira descida de Abraão para o Egito está em Gênesis 12. Lá nós vamos ver isso, Gênesis 12, versículo 10. O relato que fala a respeito da ida de José, quando José é vendido, está lá em Gênesis 37. A partir do versículo 36, ali fala quando José é vendido. E quando Jacó, então, vai com toda a sua família, depois de toda aquela realidade da história de José no Egito, quando os irmãos vão buscar comida, e então depois ele chama toda a família para ir morar no Egito. Então, está relatado lá em Gênesis 46. A partir de que evento desses valem esses 430 anos? A Escritura não diz. Isso fica no ar. Então, fazer cálculos, você precisa escolher um ponto de referência. E se nós escolhemos qualquer um desses pontos de referência, os números vão ser diferentes, os anos vão ser diferentes, as datas vão ser diferentes. Então, só por isso a gente começa a perceber que estabelecer uma data precisa vai ser difícil. Por mais que o bispo Ussher tenha feito esse exercício dedicado e reconhecido na sua leitura e nos seus cálculos, ele tem essas dificuldades. Então, precisamos sempre ficar atentos a isso. Um outro detalhe importante é aqui lembrar que o apóstolo Paulo, em Gálatas 3, ele faz referência a isso, e ele coloca justamente a promessa que Deus faz para Abraão como um marco inicial, e quando Deus dá a lei como um marco final para estabelecer esses 430 anos. Vejam só, o que Paulo diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, a promessa que Deus faz a Abraão, quando fala do descendente, ele está fazendo uma promessa do Cristo que viria de Abraão. De Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, que tem seu nome mudado para Israel, e daí vem as 12 tribos do povo de Israel, e através deles Deus mantém a sua promessa para que tudo possa chegar até o nascimento de Cristo Jesus. E é o que Paulo chama a atenção, e ele diz, e ao seu descendente, então, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada. A aliança que foi feita para Abraão. Ele diz, pela lei que veio, né, a lei que veio 430 anos depois. Então, ele faz uma referência àquilo que está lá em Êxodo, o tempo de 430 anos, colocando a data da promessa que é feita a Abraão com o momento em que Deus dá a lei a Moisés. Então, nós temos essas referências, né, e essas indicações também para que nós possamos perceber que fazer o cálculo preciso dos anos não é tão simples, não é tão fácil. Tá? Então, é importante nós chamarmos a atenção a esse detalhe aqui também. Um outro texto que é interessante nós observarmos é um texto, por exemplo, que
fala ali em Mateus 1:8. E aí o sentido da palavra gerou. Isso aqui é importante. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias, Mateus 1:8. Então vejam ali, ó, fazendo a separação. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Agora, se nós olharmos ali toda a ordem dos reis, nós vamos ver que nós temos vários reis entre Jorão e Uzias. Uzias não é filho direto de Jorão, porque depois de Jorão, quem reina é Ocosias, depois Atalia, né? Aí a casa da vida restaurada vem Joás, vem Amazias, e aí vem Uzias. E vejam só que na genealogia de Mateus, Jorão gerou Uzias. Então, aqui o gerou são várias gerações. A genealogia, ela relata o nome daquele que é importante, para mostrar que há uma conexão, que a genealogia não se perde. E nós podemos ver que há várias dinastias aqui no meio, né? Desde Jorão. 1, 2, 3, 4, e Uzias é a quinta. E no relato aqui de Mateus 1:8, já vai direto. Então, a palavra gerou pode significar não um filho direto, mas pode ser um neto, um bisneto, um tataraneto, e assim por diante. Várias gerações. Então, quando a Bíblia fala que um gerou o outro, isso não significa que isso é de pai para filho, pode ser de pai para neto, de pai para bisneto, e assim por diante. E nós não conseguimos, muitas vezes, estabelecer precisamente quantas gerações estão envolvidas ali. O importante no relato da genealogia, é que Deus quer mostrar que ele continua sendo fiel no cumprimento da sua promessa. Ele não abandona a promessa que ele faz. Deus trabalha para que a promessa dele seja cumprida. E a genealogia tem esse propósito, de mostrar que isso de fato vem acontecendo através das gerações. Se não é de uma geração imediata a outra, mas de gerações posteriores, Deus preserva a sua promessa através do nascimento dos descendentes que vão chegar até Jesus, para que o Filho de Deus, né, o Messias, o Salvador, possa nascer. Aqui só para completar, então, aqui as dinastias, então, são essas que seguem. Isso aí a gente encontra no Google, muito fácil, só para vocês entenderem como é que quantos reis vêm depois. Então, há muitos anos envolvidos aí em todos os reis com suas descendências futuras. E pode muito bem nessas também acontecer de serem esquecidos, ou serem, não esquecidos, mas ignorados, alguns descendentes no meio, porque acabam relatando, muitos reis, às vezes, governaram 1 ano, outros meses, e às vezes esses nem são relatados, apenas são relatados aqueles mais importantes. Então, é importante a gente ter essa compreensão. Então, são estes os filhos. Aqui uma outra coisa importante, né, da palavra gerou, né? Então, quando fala ali dos filhos de Jacó, né? Jacó, nós sabemos, o filho que tem o seu nome mudado para Israel, né, que é o pai de José, que foi para o Egito. O Israel que vai dar origem às 12 tribos. Então, ali, olha, vejam só, né, são estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Zilpa era, então, a empregada de Lia, que foi dada para Lia, que depois, quando Lia não podia ter filhos, ela deu a sua empregada para Jacó ter filhos com ela. Então, estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. E no relato bíblico, nós vamos ver que não é tantos os filhos de Zilpa. Mas o que envolve aqui?
são várias gerações. Então, são os filhos que daí se casam, e aí são netos, bisnetos e tataranetos que estão envolvidos. Então, várias gerações. O próprio texto bíblico, quando fala em gerar, né, os filhos que vêm, ele se refere não a filhos de sangue direto, mas a filhos descendentes, no sentido de netos e bisnetos que vêm. Então, isso é muito importante. E é isso em todos aqui, nesse caso de Jacó. Também, por exemplo, com relação a Raquel, nós sabemos que Raquel só teve 2 filhos, né? Só teve o Benjamim e o José, que são os filhos queridos de Jacó, né? Que o José foi vendido, e daí ficou só o Benjamim, que era o filho da mulher amada de Jacó, a Raquel. E quando, então, José pede para que os irmãos tragam o filho que ficou em casa, que é o Benjamim, eles ficam preocupados, né? Porque eles se preocupam com o pai, porque ele já tinha perdido o primeiro, um dos filhos de Raquel, que era o José. E agora, se ele perdesse Benjamim, ele ia morrer de desgosto. Então, ela teve 2 filhos. Mas aqui fala de 14 pessoas. O que significa isso? São várias gerações, são vários os filhos dos filhos dos filhos, né? Então, netos, bisnetos e tataranetos aí que estão sendo envolvidos nessa história. E também com relação à empregada, né, de Raquel, que é Bila, né? São esses os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Então, também aqui há esse relato. Nós sabemos que não é todos esses os filhos que Jacó teve com ela. Mas, então, se trata de netos e bisnetos. Talvez netos, não bisnetos, mas netos de Jacó. Então, isso é importante observar. Por isso, quando a Bíblia fala em filhos que são gerados, nem sempre se trata de pai e filho. Pode ser pai, ou seu neto, ou seu bisneto. E aí nós temos um gap para ver a questão da geração, porque normalmente se conta 50 anos para uma geração, no contexto bíblico, assim. E se você pegar aí de neto e bisneto, você vai para 150 até 200 anos, você pode ter aí, se não é o filho direto, se é um tataraneto, por exemplo. Então, aumenta a quantia de anos. Mas, e se eu não estou atento a isso, se eu não sei disso, eu conto só 50 anos, o que vai acontecer? Eu vou perder aí muitos anos, porque algumas genealogias não citam anos. Aquelas que citam os anos, ok, aquelas são mais precisas, ali se consegue fazer um cálculo mais preciso, mas naquelas que não têm anos citados, apenas cita aquele que gerou quem, que gerou quem, que gerou quem, ali você não vai conseguir perceber quantos anos se trata, ou se trata de pai para filho. Então, é muito importante essa observação. Então, esse sentido de gerou também aqui, por exemplo, num relato de Juízes 3:31, depois, né, de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Aqui, nesse caso, também nós não podemos afirmar que Sangar foi o rei, assim, que sucedeu imediatamente. Muito provavelmente, nós podemos entender aqui, o Eude, né, e o Sangar, eles foram contemporâneos, eles reinaram juntos, cada um numa região. E, talvez pouco tempo o Eude reinou sozinho, né, mas muito provavelmente tenham reinado junto. Então, não há aqui uma geração que a gente consiga colocar aqui entre um e outro, né? Então, já perdemos anos aqui também. Então, assim como a gente tem que, às vezes, olhar para mais anos, porque se trata de pai e neto ou bisneto, também de alguns você pode ter que entender que podem ter governado junto, e aí você não tem tanto tempo de diferença entre eles. Por isso, estabelecer genealogias não é fácil, não é coisa simples. Quantidade de escravos no Egito. Isso aqui é um outro detalhe importante que se chama, que é uma dificuldade histórica, né? Diz lá o texto de Êxodo 12, né?
Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E então, esse tempo que eles viveram no Egito e a quantidade de pessoas, né, que diz o relato bíblico lá, 600 mil saíram do Egito no Êxodo. Então, o número, né, num pouco tempo, para chegar ali a essa quantidade, também é algo que nos chama a atenção. E isso é importante também frisar. Olhando aqui, então, o que Deus diz a Abraão sobre o cativeiro egípcio? Mas se nós olharmos lá em Gênesis 15, por exemplo, Deus fala para Abraão do cativeiro, e ele fala em 4 gerações. Vejam só, ele diz, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Então, Deus já está falando para Abraão o que vai acontecer com o povo, com a descendência dele. Eles vão ser peregrinos. Será reduzida à escravidão. Aqui, uma referência à escravidão do Egito. Será afligida durante 400 anos. Vejam só, 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. O relato sobre o episódio do Egito. E você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida que da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então, depois de serem escravizados, 4 gerações vão voltar. Ora, se nós calculamos 50 anos para cada geração, 4 gerações, isso vai dar 200 anos. E eles falam em 430 anos. Então, muito provavelmente, quando se fala aí de gerações, não se trata de pai e filho, mas se trata de pai para neto, ou para bisneto. Se tem algumas dificuldades aqui na contagem dos anos. Por isso, de novo, essa questão da genealogia é só para chamar a atenção no sentido de que é difícil estabelecer uma precisão na questão dos anos aqui. Quantidade de escravos no Egito, então, continuando, 215 anos, 4 gerações, poderíamos colocar, correspondem a essas 4 gerações. Então, Abraão até José, né? Abraão, Isaac, Jacó, José e os seus 11 irmãos. Seriam essas 4 gerações. Né? Isso daria em torno de 215 anos. Isso nos chama a atenção aqui. Olha só o que diz em Gênesis 46, diz, todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, eram 76 pessoas. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Aqui nós temos uma dificuldade já, né? Porque primeiro ele fala em 76, depois ele fala em 70. Quem é que ele deixou fora aqui? Então, desses 70 que foram para o Egito, 51 eram netos de Jacó. Tirando ali os filhos com as suas esposas, que cada um tinha mais de uma esposa, e quantas esposas cada um tinha, isso a Bíblia também não relata precisamente. E quantos, então, eram os filhos que eles tinham. Então, os netos, se faz um cálculo de 51 netos de Jacó, que é essa geração que entrou no Egito. E aí, aqui só para fazer uma comparação, fizermos um cálculo aqui, o que nós vamos perceber aqui? A primeira geração, então, é de 51. A segunda geração, se cada geração teve 10 filhos, né, vamos ser generosos, se cada um teve 10 filhos, né, o que não é algo normal nesse contexto. E aqui se contam apenas os homens, não as mulheres, são contados. Então, digamos, teve 10. Na segunda geração dariam 510. Na terceira geração seriam 5.100. Na 4ª geração seriam 51.100 para 600 que saíram do Egito. Então, nós temos algumas dificuldades aqui com essa questão da contagem. Então, quantas gerações efetivamente são contadas aqui? Quando se fala de uma geração, é de pai para filho? Ou tem mais
tem neto, bisneto envolvido nessa contagem das gerações aqui. Então, mesmo que a gente multiplica, então, isso aí, a gente vai chegar, assim, com esse número 10, que é ser generoso na quantidade de filhos, né? Para nós chegarmos nos 600 mil, ainda falta muita coisa aí para completar essa quantidade. Vejam só aqui em Êxodo 12, 37, diz assim: os filhos de Israel partiram de Ramessés para Sucote, eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, essa era a quantia de pessoas que saíram do Egito. Então, o que eu trago para vocês aqui com relação a essa questão da genealogia? Qualquer assim, tentativa de estabelecer anos. Qual foi o ano que foi criado o mundo? O bispo Ussher, ele é preciso, ele diz no ano 4004 a.C. foi criado o mundo. É difícil nós podermos estabelecer isso. Comprovadamente, nós podemos provar que não é preciso esse número. Por isso, estabelecer datas sempre vai ser difícil. Nós conseguimos estabelecer com alguma precisão datas onde aparece o início da contagem e são relatados os anos. Aí você consegue precisar, mas é um período. Então, você consegue, dentro de um período, daqui até aqui, estabelecer algumas datas. Mas aí, de repente, você tem um gap, você não tem aí um tempo que você consegue precisar quanto tempo passou. E aí depois você tem relatos de genealogias que apenas diz o fulano de tal gerou o fulano de tal, que gerou o fulano de tal. E aí nós não sabemos se trata de pai para filho, de pai para neto, de pai para bisneto. Porque o gerou não é sempre usado só de pai para filho, né? Como nós já conseguimos mostrar. Por isso, essa questão de você olhar as datas no Antigo Testamento, essa questão da cronologia bíblica, ela não é muito precisa. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso que a cronologia bíblica, ela não é algo assim muito importante, no sentido de estabelecer datas. O importante é nós percebermos e entendermos que Deus continua sendo o Deus presente na história do povo de Deus. Tudo que Deus fez com o seu povo, na sua caminhada, desde a criação até Cristo, e de Cristo até os dias de hoje, é para nos mostrar o seu amor por toda a humanidade. E esse é o grande propósito da cronologia bíblica. Nós temos relatos históricos, extra-bíblicos, que nos mostram também, assim, até pesquisas arqueológicas, escavações arqueológicas vão mostrando e nos indicando também datas e períodos de muitos governos, muitos povos e muitos reis. E isso nos auxilia porque muitos são contemporâneos. E aí nós vamos perceber também que essa cronologia ela não é tão precisa como muitas vezes alguns querem colocar. Existe uma tábua cronológica que é muito interessante, muito mais para que nós possamos entender os eventos, a sequência dos eventos bíblicos, nem assim muito pela data, mas para nós entendermos a sequência, que é essa tábua cronológica da Bíblia, né? Eu até tenho essa tábua aqui, ela pode ser comprada, está de cabeça para baixo. Ela pode ser adquirida, pode ser comprada, né? Vocês devem já ter recebido aí no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, muitas vezes propaganda a respeito dela, né? Se alguém quiser, às vezes, adquirir. Essa aqui, ela segue, assim, muito aquilo que o bispo Ussher colocou, né? Então, ela tem essa linha aí, mas também traz, assim, muito colocado a questão dos eventos históricos, e faz uma comparação, né, com a história do povo de Deus, né, dos romanos, né, dos egípcios, e de todos os outros povos,
né, que tem suas histórias relatadas, né, em livros históricos, e aí, então, é colocado isso num paralelo para nós podermos perceber que a história do povo de Deus ela não acontece num vácuo, mas ela acontece dentro de um contexto todo. Quando o povo de Deus aí está vivendo a sua história, há outros povos também vivendo a sua história. E isso, às vezes, é importante nós também entendermos. Então, era isso que eu teria aí para compartilhar nesse momento de estudo. E quero agradecer aqui mais uma vez, né, por sempre podermos estar juntos nessa caminhada, nessa jornada do estudo bíblico. E a ideia, assim, sempre é de nós podermos trazer informações, orientações a respeito da palavra de Deus. Esse nosso estudo, né, vocês vão perceber, é um estudo gravado, porque eu tenho atividades que eu não pude fazer de forma presencial. Então, por isso, nós fizemos a escolha de gravar o estudo. Então, eu peço desde já a compreensão de vocês e o carinho que vocês sempre têm, né, ao participarem e estarem conosco em nossos estudos. Eu quero, então, encerrar esse momento de estudo, fazendo uma oração, e depois nós vamos, então, também colocar mais um hino, e agradecer aí também o nosso estagiário, que está me auxiliando na gravação desse nosso estudo no dia de hoje. Eu vou aqui parar com a apresentação, e aí, então, a gente já pode depois dar sequência aí para o momento de oração e também para finalizar colocando aí o hino. Gracioso Deus, nosso Pai, nós te somos imensamente gratos por sempre nos acompanhares e nos conduzires no dia a dia de nossas vidas, especialmente nos mostrando como tu cuidas através da Escritura Sagrada do teu povo e como tu trabalhas para que a tua promessa da salvação continue presente na vida do teu povo, assim como foi nos relatos bíblicos, continua sendo hoje, que ao lermos a palavra de Deus, nós possamos compreender esse teu amor e percebê-lo em todas as páginas da Escritura Sagrada. Cuida carinhosamente de todos e abençoa ricamente. Quero te pedir de uma maneira muito especial que tu olhes para as pessoas que se encontram enfermas. Eu quero te pedir de uma maneira muito especial também pelo nosso querido colega pastor Ademir Stahl, que está internado e luta contra uma dificuldade bastante delicada de saúde, que tu possas, bondoso Deus, estar presente na vida dele, dando a ele aquilo que tu queres dar a ele também na recuperação, segundo a tua santa vontade, dando também a ele consolo, conforto, livrando ele de sofrimentos e dores. Esteja presente com a sua família, sua esposa, sua filha, seu genro, continue guardando a essa família em todos os momentos. Eu te peço isso, bondoso Deus, sempre confiante de que a tua santa vontade está acima das nossas vontades. Esteja conosco, Pai, com cada um dos teus filhos que se conectaram nesse momento de estudo e abençoa ricamente a vida, a família e o trabalho de todos. Eu te peço isso em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos, então, encerrar esse nosso estudo colocando aí um hino. Eu só vou comunicar aqui com o nosso estagiário para ele colocar o hino, e aí nós, então, encerramos. Desejamos a todos uma abençoada noite.
aquela cidade.